Mateus capítulo 4, nós vamos ler o texto, assim diz a palavra do Senhor. Deixe-me lembrar aqui de colocar o meu celular no modo avião, porque a gente recebe muita mensagem, inclusive na hora da pregação. Pronto. Mateus capítulo 4, assim diz a palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Todos comigo, 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos ao nosso Deus. Pai dos céus, nós estamos aqui para dar toda a glória ao Teu nome. Nós não estamos aqui sem comissionamento do Senhor. Deus, é loucura qualquer um tomar para si a atribuição de pregar a Tua palavra se não tem um chamado do Senhor. Porque a Tua palavra diz, ó Deus, que muitos de nós não deveríamos tornar-nos mestres, ó Deus, porque haveremos de receber maior juízo. Tem compaixão de nós, Deus, que nos dedicamos a pregar a Tua palavra, porque inclusive este que aqui fala contigo só entrou no ministério por persuasão do Senhor, porque humanamente não era o desejo do coração, Senhor, mas o Senhor sabe, e nós Te louvamos pela bênção, Senhor, de poder Te servir, capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ser propício a mim, pecador, ser propício a meus irmãos que aqui estão, ser propício, Deus, a todos aqueles que nos ouvem pela internet. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se Tu, ó Deus, ó Pai, não Te agradas de nós, Tu viras o Teu rosto e nós, ó Deus, ó Pai, ficamos perdidos. Mas quando Tu tens misericórdia de nós, Tu resplandeces o Teu rosto e nós somos abençoados. Então resplandece, Senhor, o Teu rosto nesta noite, de maneira que nós sejamos alimentados por Ti mesmo, que enquanto a palavra é exposta, que o Senhor apareça, que a glória do Senhor resplandeça. Ó Deus, que o povo veja o Senhor Jesus em ação e Te glorifique e se submeta e dependa somente do Senhor. Dá glória ao Teu nome, ó Deus, fala conosco por meio do Teu Espírito Santo, por meio da Tua graça. Ó Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Sentai-vos, irmãos e irmãs. Um livro muito conhecido, dos mais antigos e lido no dia de hoje, é o livro Arte da Guerra, de Sun Tzu. E esse grande comandante oriental lança mão de uma regra que todos nós conhecemos. Ele diz que para que você vença o seu inimigo, é importante que você o conheça. Para que você vença o seu inimigo, você precisa conhecer os seus ardis, você precisa conhecer as suas tramas, você precisa conhecer a melhor estratégia e você precisa conhecer o poder que te dará a bênção para vencê-lo, para a glória e para a honra do nome de nosso Senhor. E aqui nesse texto, meus irmãos e irmãs, é muito interessante Mateus, que tem o objetivo de revelar a Jesus como Rei.
Ele acaba no capítulo 3 de nos mostrar o momento em que João Batista batiza o Senhor Jesus. João não queria batizá-lo, mas o Senhor disse que era necessário fazê-lo para cumprir a justiça, e ao fazer assim, Jesus está se submetendo ao Pai. E quando João batiza o Senhor Jesus, então a Bíblia diz que os céus se abrem, o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, e o Pai diz: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer, no qual eu me deleito, no qual eu me comprazo. Depois desse momento apoteótico, no qual o Senhor Jesus estava orando, e ali ele é ordenado para o ministério, o seu batismo é a sua ordenação. Logo em seguida, então, o texto da palavra de Deus vem nos dizer que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso aqui, irmãos, é muito interessante perceber. Por quê? Porque aqui não é mera tentação de um indivíduo qualquer, mas aqui é o segundo Adão sendo tentado pelo diabo. O primeiro Adão, que era nosso representante, foi tentado pelo diabo dentro de um jardim, um lugar maravilhoso, no mundo que era ordeiro, cheio da bênção e da graça de Deus. Não havia caos, não havia pecado, não havia desvio. Dentro do jardim, o nosso primeiro representante foi tentado pelo diabo, o primeiro Adão, e ele caiu. E porque ele era nosso representante, ele nos representava ali, todos nós, descendência de Adão, somos caídos, porque ele escolheu a queda, ele escolheu a mentira, ele escolheu o pecado, ele escolheu o diabo. E aqui então agora, levantou-se um segundo Adão. A batalha é diferente. Ele foi levado para estar no deserto 40 dias. Na sua natureza humana, ele está enfraquecido. Então o diabo vem com tentações fortíssimas tentar o segundo Adão. Mas louvado seja Deus, porque como nosso representante, o segundo Adão não sucumbiu aos estratagemas do diabo, e porque ele venceu a tentação contra o diabo, ele então está habilitado, porque venceu o maligno e não caiu em pecado e permaneceu santo. Ele está habilitado para ir à cruz, dar a vida em nosso lugar. O nosso representante venceu o diabo, e porque ele venceu o diabo, nós também vencemos o diabo, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Nesse texto em que Jesus, amados irmãos, vence o tentador, nós vamos meditar sobre o tema como vencer a tentação. E em primeiro lugar, o texto nos diz: confie na soberania. Como vencer a tentação? Confie na soberania. Olhem comigo o versículo de número 1, por favor. Versículo de número 1, nós vamos ler juntos, versículo de número 1. Leamos todos o que diz. A seguir foi Jesus. A Bíblia diz que Deus não tenta a ninguém, mas ainda assim Deus é soberano no dia da tentação. Deus não é o ator principal da tentação, mas do seu decreto ele permite que o diabo nos tente. E mais ainda no caso de Jesus, o texto diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo soberanamente levou o Senhor Jesus ali, porque o Senhor Jesus tinha que enfrentar aquela batalha, o Senhor Jesus tinha que triunfar de Satanás. E a tentação foi um prelúdio da grande vitória sobre Jesus, sobre Satanás, que se deu na cruz, porque quando Cristo é cravado na cruz, ali ele esmaga a cabeça da serpente, ali ele crava todo escrito de dívida que era contra mim e contra você. E Paulo diz que por isso ele triunfou dos principados e potestades na cruz, ele derrotou o inferno na cruz. E aqui então foi um primeiro round, no qual o Espírito levou Jesus para que o diabo tentasse. Nós precisamos entender, irmãos, que ainda no dia que nós somos tentados, o Senhor continua sendo soberano. E quando no mesmo dia em que o diabo vem tentar você, pasme comigo, o Senhor foi quem permitiu, para que a vitória de Jesus se manifeste em sua vida. Deus não tenta você, Deus não seduz você, Deus na sua vontade preceptiva e de desejo não quer que você caia.
Mas na sua vontade de decreto, Ele permite, meu querido irmão, para que você entenda o quanto precisa da graça de Deus, o quanto você é fraco por si mesmo, e o quanto você, pelo seu próprio poder, não pode vencer o maligno. Você precisa do Senhor. Então a tentação, ela tem o poder de nos humilhar, de nos quebrantar, de mostrar a nossa necessidade e de nos demonstrar que o livramento que nós precisamos vem do Senhor. Quando nós somos tentados, o Espírito é soberano e Ele está no controle de tudo, ainda no dia da nossa tentação. Eu gosto muito, irmãos, de 1 Coríntios 10:13. Já teve gente que chegou para mim: pastor, eu estava ali na tentação e o diabo me obrigou a pecar e eu caí. Mentira, o diabo não obriga você a pecar. O que o Satanás faz, irmão, é que ele prepara todo o cenário. Ele conhece as suas debilidades, ele não lê a sua mente nem o seu coração, mas ele sabe aquilo que tenta você, aquilo que pode te levar a cair. Então ele prepara todo o cenário. E então, depois que ele prepara o cenário, ele incita você. E se você não está dependendo do Senhor, você tropeça e cai e é envergonhado. Mas a Bíblia promete em 1 Coríntios 10:13 o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. Então a tentação, meu irmão, não é sobrenatural, não é algo que vem além da sua capacidade. Deus permite que você seja tentado somente dentro da sua capacidade. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel, Ele não permite que você seja tentado além das suas forças. E além disso, Ele te dá a saída, de maneira que você possa suportar. Então, quando você for tentado, lembre-se que Deus é soberano. Lembre-se que na hora daquela tentação, o Senhor ainda está presente na sua vida. E clame: Senhor, livra-me, ajuda-me, abençoa-me, em nome de Jesus. O Deus soberano te dá o livramento, o Deus soberano te dá a vitória. Irmãos, eu conheço um pastor maravilhoso, um santo homem de Deus, um dos pregadores que eu mais admiro, que pastoreando em uma cidade fora de São Paulo, estava no seu gabinete pastoral e foi aconselhar uma irmã. E o marido da irmã, um ogro, um bruto, e o pastor sempre muito bem arrumado, elegante, perfumado, uma fala dócil, amorosa. E a irmã estava se aconselhando com o reverendo há um tempo, e ela chegou no gabinete e disse a ele: pastor, eu amo o senhor, eu estou apaixonada pelo senhor. Imagine se fosse com você isso, santo homem de Deus. Ele disse que naquele momento ele não encostou mais na mão dela. Ele disse para ela: minha irmã, não encoste em mim, levante-se daqui e vá embora agora, em nome de Jesus. Eu sou um homem de Deus, isso é uma confusão do diabo. É Satanás que quer destruir o meu ministério, que está sendo uma bênção, que quer destruir a sua vida. E eu quero lhe dizer que eu vou contar para minha esposa, e pela graça de Deus nós vamos te perdoar. A irmã saiu envergonhadíssima. O reverendo chegou em casa, contou para a esposa. E a esposa disse: vamos lá na casa dela. Mas não é para bater nela não, viu? Fica tranquilo. Vamos lá na casa dela. Chegou lá a irmã envergonhadíssima. A esposa do pastor disse: minha irmã, eu vim aqui para lhe dizer que eu lhe perdoo em nome de Jesus. Meu marido é um homem de Deus, é um santo varão, ele é uma bênção, e Satanás quer derrubá-lo, quer destruir a sua vida. Então peça perdão ao Senhor, nós a perdoamos e nós queremos abençoar a sua vida. A irmã, muito sem graça, obviamente, nunca mais voltou na igreja. Mas Deus dá o livramento. Deus dá a saída. Num momento como esse, não tem mais o que conversar. Não tem mais o que pegar na mão. Dá licença, vai embora. Deus dá o livramento. Então, entenda bem. No dia da tentação, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo bom. E ainda que talvez você seja tentado pelo próprio diabo, lembre que o Espírito Santo habita dentro de você. Lembre-se que o Senhor te deu a palavra dEle. Lembre-se que o Senhor te carrega no colo. Confie no Deus soberano. No dia da tentação, Ele está com você e Ele é quem te dá a vitória para a glória e para a honra, no nome de Jesus. Que Deus te dê vitória no dia da tentação, em nome de Jesus. Amém.
Mas nós nos perguntamos como vencer a tentação. Além de confiar na soberania de Deus, a palavra nos diz nesta noite: conheça a estratégia do inimigo. Além de confiar na soberania de Deus, conheça a estratégia do inimigo. Olhe para a Bíblia comigo. Versículos 2 e 3 dizem o seguinte: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Vocês leiam para mim os 5 e 6, por favor. Todos comigo, 8 e 9. Eu leio o 8, vocês o 9. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Irmãos, nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo. Parte da estratégia que Satanás usa com Jesus foi a estratégia que ele usou com Eva. Ele tergiversa, ele joga, ele oprime, ele questiona a identidade, ele aperta na necessidade, ele ataca na fraqueza, ele oferece comodidade. Parte da estratégia que ele usou contra Eva, ele usou contra Jesus. Eva se deixou seduzir e caiu, e Adão também. Mas louvado seja Deus, o Senhor Jesus não deixou o inimigo vencê-lo. Primeira estratégia do diabo: ele ataca em nossa fraqueza. O Senhor Jesus está fraco. Na sua natureza humana, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele só permaneceu vivo porque o Espírito Santo está sustentando no deserto. Mas ainda que ele seja Deus perfeito, a sua natureza humana é de um corpo limitado. E o corpo dele ainda não estava manifesto em toda a sua glória. Então era um corpo que necessitava de alimento. E Jesus estava fraco. E Satanás então vem justamente no dia da fraqueza do Senhor para tentá-lo. Você precisa entender bem que Satanás virá no dia em que você estiver fraco. No dia que você estiver cheio da unção do Espírito Santo, louvando e adorando a Deus, ele não virá atacar você. No dia que você estiver de joelhos, quebrantado, no dia que você estiver levando sua família aos pés da cruz, no dia que você estiver num excelente desempenho espiritual e glorificando a Deus e servindo ao Senhor, o inimigo não vai armar para você. Mas ele sabe que você é volúvel. Ele sabe que você tem dias de pico e dias de vales profundos. Então, depois de grandes momentos de picos, quando você está com a guarda aberta, quando você se sente fraco, então ele vem ao seu encontro. E ali então ele vai tentar te derrubar, te assaltar. Talvez no dia em que você está cansado fisicamente, talvez no dia em que você está um pouco mais triste, talvez no dia em que você está um pouco mais sem paciência. Satanás é experiente. Ele não vem de frente com você quando você está cheio do Espírito Santo. Ele arma, ele tergiversa, ele observa, e no dia em que você está mais fraco, ele vem e arma para você. E se você não pedir graça de Deus, você cai. Ele ataca em nossa fraqueza. Mas ele também, amado irmão, ataca em nossa necessidade. O texto diz no versículo de número 2, que depois de jejuar Jesus 40 dias e 40 noites, teve fome. Preste atenção, Jesus jejua 40 dias e 40 noites. O número 40 é um número que simboliza tempo de aflição e angústia para o povo de Deus. Você lembra que quando Moisés foge de Faraó no Egito, ele fica pastoreando as ovelhas do seu sogro no deserto de Midian, 40 anos. 40 anos de quebrantamento, de humilhação, de esquecimento. Depois Deus liberta o povo do Egito, o povo fica 40 anos no deserto, e o povo ficou 40 anos porque se rebelou, e Deus queria tratá-lo, humilhá-lo e quebrantá-lo. Depois disso você encontra Elias correndo e caminhando no deserto 40 dias.
40 é um tempo de sofrimento. E aqui Jesus está agora no deserto, mais uma vez, 40 dias. E quando Moisés sobe para receber a lei, ele fica 40 dias longe do povo, e o povo, depois de 40 dias, se desvia. Então 40 é tempo de sofrimento, é tempo de dor, é tempo de angústia. E Jesus passa justamente simbolizando todo esse tempo de sofrimento e angústia que o povo de Deus já passou, relacionado com esse 40. Então ele está ali também sofrendo em nosso lugar. E o texto diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Fome. Todos nós temos fome. Faz parte da nossa natureza humana. Não é pecado ter fome, louvado seja Deus por isso. Pecado é comer além da conta. E aí, então, era uma necessidade lícita do Senhor Jesus. E Satanás, então, lança a mão disso e diz a ele: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O grande problema, irmãos, é que Jesus foi para o deserto para depender do Espírito Santo. Jesus não foi para o deserto para mostrar poder. Foi um tempo de quebrantamento, foi um tempo de dependência. E Satanás tenta Jesus para que ele mostre quem ele é. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós sabemos que o Senhor Jesus o vence, mas você precisa entender que Satanás ataca na sua necessidade. Talvez quando você não tem dinheiro, então ele diz: não tem nenhum problema você se envolver num processo de corrupção. Não tem nenhum problema para você não ficar com a imagem ruim diante dos outros, que você conte uma mentira. Não, você sabe que Deus não tem satisfeito os seus desejos mais íntimos, né? Os seus desejos, então não tem nenhum problema você sair com qualquer uma por aí, ou com qualquer um, e satisfazer os seus desejos mais animais, porque Deus não ama você, Ele não tem satisfeito essa parte. Satanás tenta atacar naquilo que faz parte de você, na sua necessidade. Fique atento, fique atento. Ele vai tentar dizer para você que Deus não é bom, que Deus não te ama, que Deus não providencia para você o que você necessita. Ele quer dizer para você que Deus é mau. Então fique esperto, ele ataca na sua fraqueza, ele ataca na sua necessidade. Mas diz o texto que ele ataca, ainda nesse segundo ponto, em terceiro lugar, ele ataca na sua identidade. Na primeira tentação ele diz a Jesus: se és filho de Deus. Na segunda tentação ele leva Jesus, irmãos, para o pináculo do templo. O templo era altíssimo, amado irmão, era o edifício mais alto de Jerusalém, e ainda havia um pináculo acima do templo, que se podia ver de longe. Jerusalém já estava numa montanha. Então ele leva Jesus para aquele pico altíssimo e mostra Jerusalém, e ele tergiversa. Ele cita o Salmo 91, nos versículos 11 e 12, e lá ele diz a Jesus: se és filho de Deus. Veja bem que ele questiona a identidade. Agora, pasme comigo, 40 dias antes, o que Deus tinha dito a Jesus, no dia da sua ordenação ao ministério, quando Jesus estava orando, e o Espírito Santo desceu, o Pai disse: este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho toda a minha alegria. É como quando você diz para o seu filho: esse é o filhinho do papai, essa é a alegria do meu coração. Jesus tinha ouvido o Pai dizer, e agora Satanás questiona a identidade de Jesus: se és filho de Deus, se és filho de Deus. E ele é tergiversador e ainda usa a Bíblia. O problema de Satanás, amado irmão, foi o primeiro herege da história. Ele tergiversa a interpretação da Bíblia. Ele diz: porque a Bíblia diz que você pode pular daqui, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito para que te guarde no teu caminho. Não é pulando do prédio, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Ou seja, Deus vai mandar os anjos para guardar no caminho, não é num pulo desesperado do prédio para tentar Deus. Satanás ataca na sua identidade. Ele chega dizendo para você: será que Deus te ama mesmo? Será que Deus se preocupa com você?
Será que Deus se preocupa em satisfazer as suas necessidades? Por que Deus não te deu o emprego que você queria? Você gostou daquela menina a vida inteira na igreja, você tentou, aí chegou um cara novo, com 6 meses, noivou, namorou, casou, tomou a menina. Será que Deus te ama mesmo? Deus não está abençoando você. Você não tem alegria, nada dá certo na sua vida, você não recebeu aquela promoção que desejava, você não consegue avançar nos seus sonhos, não realiza o que quer, e aí daqui a pouco você já começa que nem aquela hiena do desenho, vida, tristeza, azar, você cai na jogada dele. Deus não me ama, não, Deus me tem como um servo, né? Mas Ele não me ama, não, Ele não cuida de mim, irmãos, isso é uma ofensa tremenda ao Senhor. Dizer que o Deus que deu o único filho dele na cruz não ama você, isso é uma ingratidão tremenda, mas é isso que Satanás faz, ele ataca na sua identidade. Então você precisa entender que você é amado, você precisa entender que foi escolhido antes da fundação do mundo, você precisa entender que você custou o preço do sangue do eterno Filho de Deus, você precisa entender que o Espírito Santo de Deus habita em você, você não tem que provar nada para o diabo, você não tem que provar que você é o cara que pega todas as meninas, porque o seu valor não está nisso, você não tem que provar que se você tem que ser o primeiro lá na sua empresa, e não precisa mentir, e não precisa pisar nas pessoas por causa disso, porque o seu valor não está nisso. Se você chegar em primeiro lugar, foi porque o Senhor te colocou, porque Ele quer se exaltar em você, porque Ele quer usar a sua vida. Você não precisa acreditar nas mentiras do diabo. O seu valor não está nas coisas deste mundo, o seu valor não está no que dizem de você, o seu valor não está em ser o primeiro, o seu valor não está em ser o mais amado, mais desejado, o seu valor está no fato de que Deus te amou e deu o único filho dele para morrer na cruz por você. Então tome cuidado. Satanás quer mexer com a sua identidade, quer mexer com o seu ego. Você é o cara, você não pode ficar em segundo, você é a menina mais linda, todos os homens têm que cair aos seus pés. Cuidado, cuidado. Ele é ilusionista, está acostumado a fazer isso há muitos séculos. Fique ligado, fique esperto. Mas Satanás, além de atacar na sua fraqueza, na sua necessidade, na sua identidade, ele também ataca na sua comodidade. Na última tentação, o Senhor Jesus, ele leva o Senhor Jesus para um monte muito alto. Eu não sei se ele levou Jesus lá no Ararat, né? lá no Tauirã. Eu não sei se ele levou Jesus no Everest. Mas ele usou ali o seu ilusionismo, né? Eu não sei que PowerPoint ele usou ali, que tipo de data show, né? Mas ele passou um vídeo ali, mostrando para Jesus todos os reinos da terra e sua glória. Então ele mostrou como foi a grandeza do Império Babilônico. Ele diz, olha lá, eu estava ali manifestando o meu poder. Então ele mostrou a glória do Império Medo-Persa, um dos maiores impérios da história da humanidade. Ele mostrou a história do reino de Gengis Khan. Ele mostrou toda a glória e a intelectualidade dos gregos. Ele mostrou a força e a estratégia e a inteligência dos romanos. E ele mostrou tudo, o Egito. E ele falou assim, tudo isso é meu, ladrão mentiroso. Vamos contextualizar no mineirês aqui. Só uma ajoelhadinha, ninguém vai ver. Só uma, bate o joelho no chão, pá, ninguém viu. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás ataca na comodidade. Por quê, meu irmão? Porque a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Isaías disse que ele era homem de dores, que sabe o que é padecer. E ele disse que ele não tinha onde reclinar a sua cabeça. Ele foi criticado o tempo todo, questionado o tempo todo, chamado de diabo. As pessoas não entendiam o seu ministério. Ele, sendo usado por Deus, foi perseguido, foi objeto da inveja dos sacerdotes. Todos queriam acabar com ele. Ele foi cravado numa cruz. Isaías diz que nele não havia beleza alguma. Jesus não era o Brad Pitt da época, meu irmão. Você olhava para o Senhor Jesus, você não via nenhuma beleza nele. Ele era homem sofrido. Então Satanás virou para ele, para que ir para a cruz? Que besteira é essa, rapaz? Você pode ganhar isso tudo aqui, só
bater o joelho no chão e me adorar. É a tentação da comodidade sem o sacrifício. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente trabalha anos e anos e anos e anos e anos a frio, e sofre, se arrebenta, seja no seu trabalho, na sua casa, na obra de Deus, aí você diz, agora chegou o meu momento de tranquilidade. Agora eu vou desfrutar de tudo que eu conquistei. Cuidado. Nosso amado rei Davi passou por isso. Davi guerreou a vida inteira. Desde antes dos 20 anos, sendo perseguido pelo seu primeiro sogro, o rei Saul, viveu em caverna, viveu em cova, viveu em reino inimigo, teve que fazer guerrilha, foi rei um tempo, querido, e sofreu muito, teve que guerrear dentro do seu próprio reino, expandir as fronteiras de Israel. A vida de Davi foi uma vida inteira de guerra. Quando Davi tinha 50 anos, ele estava cansado de guerra, mas ele era um rei guerreiro, era um chamado de Deus para ele não podia fugir disso. Mas um dia ele falou assim, chegou a hora de desfrutar. O problema é de querer fazer dessa terra o seu céu. Ele mandou Joabe e ficou no palácio. Dormiu até meio-dia. Cuidado aí, negão, sei que só quer dormir até meio-dia, fica esperto. Dormiu até meio-dia. E aí subiu e olhou dentro da casa, a mulher mais linda de Israel, estonteantemente linda, Batshabá, né? A casa do descanso, Batseba, filha de Eliã, general de Davi, neta de Aitofel, conselheiro do rei. E ele vê aquela mulher tomando banho no seu quintal. Aí alguém diz, aquela era uma mulher muito sem vergonha, né, pastor? Porque ela estava pelada no quintal, queria se exibir. Ô, mulher safada. Não era isso não, meu irmão. Ninguém tinha casa com segundo andar. Então é o seguinte, a dona, o quintal dela era murado, ninguém estava vendo ela tomar banho. Cidade quente, todo mundo tomava banho ali. Mas o rei ficou poderoso, construiu uma casa grande. Bateu o olho e falou, manda trazer a mulher. Quem é? Falou, é filha de não sei quem. Olha, Deus dando a estratégia, filha de Eliã, seu soldado. Neta de Aitofel, seu conselheiro. Davi não quis saber de nada, irmão. Ele queria comodidade. A idolatria de Davi foi comodidade. Quando você quer comodidade, você só quer prazer. Ele fala, agora eu tenho o direito de desfrutar. E ele levou a mulher para casa, nós já sabemos da história, teve relação com ela engravidou, ele tentou enrolar o esposo não se deixou enrolar, ele botou o rapaz na linha de frente, o rapaz morreu, ele levou ela para dentro de casa, ele ficou mais ou menos 11 meses longe de Deus, ele orava e a oração não passava do teto, até que o Senhor o confrontou, ele se arrependeu e foi restaurado por Deus. Mas cuidado, preste atenção, você ainda não chegou em casa. Pare de querer fazer deste mundo o seu céu. Não há nada de errado em ter uma vida digna aqui, em abençoar a sua família, mas a vida do lado de cá do céu, irmão, não é perfeita. Você pode ter inúmeros imóveis, você pode ter inúmeras casas, você pode ter o mundo inteiro, mas de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando preguei aqui, no último sábado, no nosso bazar, falava justamente desse grande apresentador que faleceu esse fim de semana, o Gugu, muito amado por sua simpatia, por sua filantropia, e nós esperamos em Deus que ele tenha crido no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não sabemos disso, mas mesmo sendo um homem tão rico, e cada uma das reportagens mostra uma grande mansão em Angra dos Reis, outra aqui na região de Alphaville, outra grande mansão lá em Orlando, mas mesmo sendo tão rico, quando chegou na hora que Deus chamou, com 60 anos, novo, ele teve que ir embora. Isso é para a gente entender que o céu não está aqui, que a nossa alegria última não está aqui. Não há nada de errado em ter bênçãos, mas você não pode colocar o coração nisso. Cuidado, cuidado com o Deus da comodidade, porque se a comodidade é o seu Deus, você só pensa em ter, e você nunca abençoa ninguém, e você nunca se dedica a nada. Então toma cuidado, se Deus te der, Deus está te dando para a glória dele, para abençoar a sua família, para abençoar a igreja, a obra missionária e ajudar os irmãos que necessitam. Esse eu estou explicando o que eu falei para você, é fala de João Calvino, tá? Resumidinho, tá? Sobre como a gente administra os nossos recursos. Mas se Deus não te der, não aplique o coração nisso. Viva para a glória de Deus e se deleite no Senhor. Você não tem o céu do lado de cá.
O céu do lado de cá e Jesus no coração. Ele é o maior tesouro que você tem. Conheça a estratégia do seu inimigo. O diabo vai atacar você em todas essas áreas. Mas aqui o texto, então, nos ensina como vencer a tentação. Em primeiro lugar, nós aprendemos confie na soberania. Em segundo lugar, conheça a estratégia do inimigo. Você já está escolado na estratégia do inimigo. Então, como vencer o inimigo? Terceiro e último lugar, diz o texto, vença pela palavra. Vença pela palavra. É impressionante, irmãos, ver Jesus usar somente 2 capítulos das Escrituras aqui para vencer o diabo. Ele cita Deuteronômio 6:13, depois ele cita Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16 e Deuteronômio 6:13. Ele derrota Satanás com 3 versículos, irmãos. Para você ver o poder da palavra de Deus. 3 versículos são bombas poderosas na mão do Senhor. Quando o diabo chega com a tentação da fraqueza e da necessidade, o Senhor Jesus diz a ele, citando Deuteronômio 8:3, porque está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você não precisa ter mais. Você tem todas as suas necessidades supridas. Deus disse haja luz e a luz vai existir. Deus deu Cristo na cruz por você. Deus cuida de você. Davi mesmo disse, esse Davi que caiu na tentação, fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Deus supre as nossas necessidades pela sua palavra. O texto está ensinando para nós o que? Dependência. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus, pela sua palavra, converteu você. Deus, pela sua palavra, tem santificado você. Deus, pela sua palavra, tem sustentado a igreja, tem sustentado o mundo, e Deus sustentará você. Ele vai suprir todas as suas necessidades. Mas o texto diz que outra maneira que Jesus vence o diabo, usando outro versículo, ele nos ensina não somente a ser dependentes, mas confiar no Senhor. Quando Satanás o manda saltar do pináculo do templo, ele responde, amados irmãos, citando Deuteronômio 6,16, dizendo, não tentarás ao Senhor teu Deus. Satanás estava tentando ao Senhor Deus, que é Jesus, e Jesus está dizendo, você está tentando a Deus, mas eu não vou tentar a Deus. É pecado tentar a Deus. Você não precisa pôr Deus à prova. O que Jesus está dizendo é que nós temos que confiar em Deus. Você não tem que dizer, Deus, se o Senhor me der uma casa, se o Senhor me der um carro, se o Senhor me der tal esposa, se o Senhor me der sucesso, eu vou entender que o Senhor me ama. Está errado isso. Porque Deus já provou o seu amor por nós, quando deu Cristo na cruz para pagar os nossos pecados. Então Deus não tem que provar mais nada para você. Ele já provou tudo. Cristo já morreu na cruz por você. Então você precisa confiar em Deus. Vença pela palavra. Pela palavra você se torna dependente de Deus. Pela palavra você se torna confiante em Deus. Mas o Senhor destrói o diabo. Com mais um versículo, irmãos, quando Satanás lhe diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. O Senhor responde, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Irmão, Jesus responde citando Deuteronômio 6,13. E Jesus responde, irmão, citando o primeiro dos mandamentos, que é, não terás outros deuses diante de mim. E o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando você quebra qualquer um dos mandamentos, é porque você colocou alguém ou alguma coisa no lugar de Deus. Então nós não devemos ter falsos ídolos. Durante muito tempo nós protestantes, irmãos, batemos os romanistas que têm suas imagens e fazem suas orações a eles, mas muitas vezes você talvez não tenha uma imagem, mas você tem falsos deuses no seu coração. Quando você coloca a sua realização pessoal, quando você coloca os seus desejos no lugar de Deus, quando você coloca a sua riqueza no lugar de Deus, quando você coloca alguém que você ama no lugar de Deus, quando você faz tudo isso, você está idolatrando. Quando você coloca até sua igreja no lugar de Deus, nós temos que tomar cuidado. Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, e a Bíblia diz que somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Irmãos, Jesus venceu ao diabo com a palavra. Ele derrotou na tentação da fraqueza, da tentação da necessidade,
na tentação da identidade e da comodidade, porque ele era cheio da palavra. A palavra de Deus vence o diabo. Se você quer vencer o diabo, você precisa ser um cristão cheio da palavra. Salmo 119, 11 diz assim: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Jovem quer ser puro, quer ser santo, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Jesus, quando orou por você e por mim, em João 17, 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por isso que você vem à igreja e ouve o sermão. Não é porque você não conhece o texto que está sendo pregado, é porque mesmo conhecendo o texto que está sendo pregado, a sua fé é fortalecida quando você ouve a palavra. Você é confrontado em seus pecados quando você ouve a palavra. Ainda que você conheça intelectualmente, ela tem que ser posta no seu coração. Você precisa ser impactado com ela, para que se arrependa dos seus pecados. E essa palavra te enche de fé no Senhor, te enche de poder, te enche de graça, para você sair daqui, vencer o mundo, vencer o pecado e vencer o diabo, para a glória de Deus. Encha-se da palavra, coma o livro, leia o livro, medite no livro, guarde-o no seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Irmãos, homens que mudaram o mundo, mudaram por causa da palavra. Um dos grandes princípios dos reformadores era sola Escritura. Uma das primeiras iniciativas de Lutero foi traduzir a Bíblia para a língua do povo, para que o povo tivesse acesso a ouvir a palavra de Deus. Grandes pastores puritanos faziam seus filhos memorizar versículos da Bíblia, para poder então ter resposta para o diabo quando a tentação aparecesse. A igreja, amados irmãos, fica de pé ou cai, dependendo do seu compromisso com a palavra de Deus. É por isso que aqui na nossa igreja, um dos nossos postulados da visão da igreja é que nós queremos ser uma igreja bíblica, porque Deus se revela nesse livro. Esse livro é poder de Deus, para nos ajudar a vencer o pecado, para transformar os nossos corações. Nele está o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer. Então nós vamos ter férias do Conexão. Se você ainda não leu a Bíblia toda, faça o desafio, comece aí em Mateus agora. Agora em dezembro, comece a ler, devora a Bíblia, leia a Bíblia, memorize a Bíblia, dedique tempo para ler as Escrituras, invoque a presença do Senhor. Pastor, o que eu vou fazer nas férias? Tira nas férias talvez 2 horas todo dia para ler a Bíblia, e vai ler a Bíblia, e você vai ver como é que o Espírito Santo vai encher seu coração, e você vai ter vontade de se alimentar, e você vai ser cheio de Deus. Se encha da palavra, e você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai fazer toda a diferença, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Irmãos, lá em Brasília, teve um moço uma vez que passou por uma disciplina muito impactante. Ele caiu em pecado, a mãe dele trouxe o assunto ao conselho para nós, mãe crente, e ele se arrependeu, foi disciplinado. E quando foi disciplinado, seus próprios amigos o deixaram de lado, ele gemeu, ele sofreu. Mas o que aquele moço fez? Ele foi para a Bíblia, ele se encheu de Bíblia. E ele orava, chorava, jejuava, nós o acompanhamos, os presbíteros o acompanharam, e aquele moço cresceu espiritualmente de uma maneira fenomenal. 6 meses depois, quando ele voltou no conselho, ele exalava a Bíblia. Tudo que ele falava era com base bíblica. 1 versículo, 2 versículos, 10 versículos, 5 versículos. Resultado, depois da disciplina, aquele moço foi treinado, nós o treinamos, ele virou professor de escola dominical, depois participou da classe de pregação. O moço prega a palavra hoje. Casou-se, crente, uma bênção. É isso que a palavra de Deus faz. Ela tem o poder de restaurar a nossa vida. Ela tem o poder de mudar o nosso coração. Ela tem o poder de mudar o nosso ser. O texto nosso nos diz, irmãos, já chegando ao final, que depois que o Senhor Jesus venceu o diabo, vieram os anjos e o serviram. Um momento de glória, um momento de vitória. Então os anjos trouxeram ali banquetes celestiais, e Jesus comeu, e agradeceu, e louvou o Pai. Quando você vence a tentação, irmão, você cresce espiritualmente, você celebra espiritualmente, você tem grande vitória, e você avança no reino de Deus, porque Deus quer usar instrumentos santos para a sua glória, para abençoar o seu povo. Mas talvez você me diga, reverendo, eu nem sempre venço a tentação. O que eu faço, pastor? O que eu faço?
Entenda bem que o segundo Adão venceu a tentação para que você fosse salvo. Se você porventura tropeçou, você não vai perder a salvação. Mas você precisa se arrepender, você precisa confiar que Jesus venceu a tentação por você, para que você fosse aceito na presença de Deus. E agora, sendo aceito, o que você faz? Então, pastor, caí em tentação. A Bíblia diz que você precisa se arrepender e confessar o seu pecado. E que o Senhor vai te perdoar e te purificar. E tendo o Senhor te perdoado, então receba a purificação e se levante, porque você não tem que dizer assim, eu sou um escravo do pecado. Não, eu sou escravo desse vício. Não, você não é isso, você é liberto, você é perdoado. Não diga para você que você é escravo do diabo, porque Cristo te libertou. Então saiba bem que a sua identidade vai te ajudar a saber que você morreu para o pecado e vive para Deus em Cristo Jesus. Deus dá saída, irmãos. Deus dá saída. Eu ouvi de um pastor lá no estado de Goiás, quando eu pastoreava lá perto, um homem de Deus, que uma mulher da igreja estava assediando, esposa de um homem da igreja, falava coisas para ele, ele fingia que não ouvia. E o marido dela trabalhava visitando algumas cidades. E um dia ela ligou para ele e falou assim, pastor, meu marido está enfermo em casa. Ele pediu para o senhor vir orar. E o marido dela tinha viajado. E aí o pastor entrou, ela fechou a porta e trancou. E abriu o roupão e estava sem nada. Falou assim, agora quero ver você fugir de mim. Tinha uma janela de vidro. Sabe o que ele fez? Mergulhou na janela. Saiu todo cortado. Mas saiu crente, vitorioso. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Deus dá a saída, ainda que seja uma janela de vidro. Você se arrebenta, mas continua crente. Para a glória e para a honra do nome de Jesus. Deus dá a saída, irmão. Deus sempre dá a saída. Lembra de José? A dona agarrou na roupa dele, falou assim, agora você não corre de mim, vamos deitar comigo. Ele saiu correndo e largou a roupa na mão dela. Foi mal interpretado? Foi, mas não caiu em pecado. Foi preso? Foi, mas continuou crente para a glória de Deus. Talvez você está lá no trabalho, alguém quer te seduzir, olha aqui, você ganha um salário todo mês, se você fizer essa tramóia, você vai ganhar 20 mil reais. Meu irmão, diga para essa pessoa que a sua consciência não tem preço. Cristo morreu na cruz por você. Um dia, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa em Santiago do Chile, e nós conversávamos sobre uma situação que aconteceu em determinado concílio, e eu conversava com essa determinada pessoa, que ela cedeu num argumento para uma pessoa que tinha uma motivação errada. E aí esse irmão virou para mim e falou assim, pastor, todo homem tem seu preço. Ele estava errado. Eu cedi o que ele queria, mas agora ele está na minha mão. Eu falei, pois é, irmão. Mas a gente precisa entender que o nosso preço é o sangue de Cristo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Qual é o seu preço? Quando o diabo vier dizer para você, todo homem tem seu preço, diga para ele, eu já fui comprado. Meu preço é o sangue de Cristo. Que Deus te dê vitória sobre a tentação. Em nome de Jesus. Amém.